A roda, ela é a maior tecnologia inventada pelo homem. Nada que foi inventado pelo homem até hoje, supostamente nada superou ou supera a roda. Tudo o que existe no que diz respeito às invenções tecnológicas científicas, tudo que existe para funcionar tem que ter uma roda. Seja nos carros, nas motos, no teu celular, nas usinas hidrelétricas, tudo tem que possuir uma roda para funcionar. A roda é a maior tecnologia já inventada pelo homem. E nada, até hoje, absolutamente nada, superou ou supera as rodas. Segundo Samuel Noah, que é um arqueologista da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele vai dizer que a roda ela surge na Mesopotâmia, na parte da Suméria. Um sumeriano, no quarto século, ou no quarto milênio, ele dá origem a um artefato que mais tarde vai ser chamado roda. As rodas, então, ela vai passando por diversas modificações até que eles constroem uma roda de madeira. 1400 anos depois, essas rodas elas vão ganhar velocidade. Os egípcios, por sua vez, vai aderir nessas rodas raios e com esses raios os carros de guerra passam a ter maior velocidade, fazendo manobras incríveis. Esse pode ser um dos indicativos que pode ter levado o Egito a ser uma potência ou uma das primeiras potências mundial na história ou na história secular. Pois bem, depois de muitos anos, lá em 1804, é que vai ser inventado a locomotiva a vapor e vai dar mais velocidade às rodas. Mas foi no século XX, no início da era pneumática, é que a roda vai ganhar ainda mais velocidade e ser considerada a maior tecnologia já inventada pelo homem. Diante disso, fica claro uma coisa para nós. A roda, ela serve para conduzir algo. Sem a roda, nada funciona. Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, é um capítulo que assusta muita gente, certo? Aliás, o livro de Ezequiel ele não é um livro assim muito aberto nas igrejas, devido a ser um livro muito complexo, certo? E principalmente um dos itens mais difíceis é o capítulo 1 do livro aqui de Ezequiel, devido a alguns elementos que ele escreveu, certo? Pois bem, o capítulo 1, versículo 15, diz assim: Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes, como berilo. Tinha os quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viraram quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, a mesma eram cheias de olhos ao redor. Bom, essa é uma leitura muito complexa. Se diversos versos da Bíblia que a gente lê, que versículos da parte histórica, a parte poética, já são complexos, imagina isso aqui. Bom, a complexidade de um versículo bíblico não diz respeito a gente isolá-lo, ter medo, não lê-lo. Não. A complexidade de um versículo diz respeito que a gente precisa parar, refletir, estudar mais, buscar mais a Deus para compreender e, sempre que possível, procurar pessoas que estudam a palavra de Deus, homens sábios, inteligentes. Nós temos muitos por aí, principalmente na Igreja Adventista. Nós temos vários pastores consagrados, iluminados, que entendem e compreendem a palavra de Deus, e eles estão aí para nos ajudar, nos auxiliar, certo, na compreensão
do texto bíblico. Pois bem, o que seria então essas rodas? Você tem que entender que desde o capítulo 1, Ezequiel ele tem uma visão lá na cidade de Babilônia, no reino de Babilônia, no rio Quebar. Lá no rio Quebar ele tem uma visão e ele viu do norte vindo uma nuvem. Dessa nuvem saíam então 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes eles tinham cada um 4 asas e cada um 4 rostos. Um tinha o rosto de boi, rosto de águia, rosto de leão e rosto de homem. E Ezequiel diz que ao redor desses seres viventes haviam rodas dentro de outras rodas. Bom, todo estudante de profecia, ele tem que seguir um princípio muito importante. E o princípio diz respeito assim: o profeta, ele não vê a realidade, certo? O profeta, ele não vê a realidade. O profeta, ele vê a representação da realidade. Essa representação da realidade não significa que seja a realidade. Ela é uma representação. Isso não quer dizer que seja a realidade, certo? Quer um exemplo? Vamos imaginar então, João do Apocalipse, no capítulo 12, ele olhou e viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 2 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso não é a realidade. Isso é a representação da realidade. A realidade é uma igreja iluminada por Jesus, que tem sua base, sua origem, seu alicerce desde o Antigo Testamento e teve como líderes os 12 apóstolos. Isso é a realidade, diferente da representação da realidade. Dentro de uma visão, de uma semeion, o profeta vê a representação da realidade, mas isso não é a realidade, é só a representação. Para descrever essa representação da realidade, o profeta então usa imagens, elementos dos seus dias. Agora, esses elementos, eles precisam ser interpretados à luz da palavra de Deus, certo? Vai aparecer na sua tela aí a imagem de um índio. O bichinho é feio, mas tudo bem. Dá para olhar. Tá vendo aí a imagem de um índio? Pois bem, pega então, vamos imaginar que esse índio nunca viu a civilização humana, certo? Então pega esse índio, imagina aí esse índio no centro da grande São Paulo. Deixa esse índio lá 1 hora andando, olhando os prédios, os metrô, os carros, os guardas de lojas. Deixa ele observar tudo durante 1 hora. Só depois de 1 hora você então pega esse índio e traz ele de volta para a aldeia. E fala então para ele falar para os outros índios tudo o que ele viu na cidade de São Paulo. Como é que ele vai falar tudo o que ele viu? Pede para esse índio descrever então um prédio. Como é que ele ia falar? Ele ia falar o seguinte, ele ia falar assim, ó: eu vi como é que é a oca deles. A oca deles é uma oca em cima de outra oca. E ela é diferente da nossa, porque o formato da oca deles não é quadrada, não é redonda, elas são quadradas. Pede para esse índio descrever um metrô. Ele vai dizer o seguinte: eu vi uma lagarta gigante e da barriga dessa lagarta saía pessoas como nós. Pede para esse índio descrever um guarda de loja. Ele vai dizer o seguinte: eu vi o índio guardião deles, a flecha deles é diferente da nossa. O índio, que nunca viu a civilização humana, ele então vai usar elementos do seu dia para descrever a realidade que ele viu na grande São Paulo. Assim também é o profeta, certo? Deus, quando ele tenta explicar algo para os seus filhos, Deus usa a melhor didática possível. É o mesmo que um cientista explicar física quântica para uma criança.
Então, o profeta ele não vê a realidade, ele vê a representação da realidade. E para descrever essa realidade, ele usa imagens dos seus dias. Não existe nenhuma parte nas Escrituras que descreve ou que interpreta esse elemento das rodas. Uma escritora norte-americana, conhecida por todos como Ellen G. White, é a quarta maior escritora do mundo. Ela escreveu uma obra e na página 126 da sua obra, ela vai dizer o seguinte: assim como aquelas representações de rodas estavam sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos está sob a direção divina. Por entre as contendas e tumulto das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. A história das nações, que uma após outras tem ocupado seus tempos e lugares de destino, testemunhado inconscientemente a verdade da qual elas próprias desconheciam o sentido, a fala a nós. O que Ellen G. White quer dizer é que aquelas rodas que estavam do lado dos seres viventes pode ser um indicativo da história ou dos acontecimentos humanos. Bom, se for a história da humanidade, então como explicar que elas estavam cheias de olhos? Bom, isso é muito simples. A palavra hebraica para olho não denota somente, ou não se limita somente ao órgão da visão, ao sentido da visão. A palavra olho, no hebraico, ela tem um sentido de percepção, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Então, se as rodas estavam cheias de olhos, e rodas pode ser um indicativo da história humana, e olho significa inteligência, sabedoria e entendimento, então nós podemos entender isso da seguinte forma: que Deus dirige a história da humanidade com muito cuidado, com muita inteligência, com muita sabedoria. Amém? Uma profecia assim é complicado você entender. Eu não quero aqui dizer que isso seria o ponto determinante e agora isso serviria para... Eu não quero colocar aqui isso para ser o ponto determinante das rodas. Não. A palavra de Deus ela é algo que se renova a cada manhã. E a cada dia que passa, Deus dá mais revelações da sua palavra, mais entendimento. E o capítulo estará aí para ser estudado e para ser desvendado e explicado para todos nós. Lembre-se, amigo, a respeito de todos os acontecimentos que acontecem, a respeito de todas as coisas ruins, violência, mortes que acontecem nesse mundo. Acredite, Deus está no controle da história humana. E Ele dirige a história humana com muita inteligência, com muita sabedoria, com muito entendimento. Lembre-se, Isaías deixou por escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Até a próxima. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser.
disposto a suavizar a tua dor.